Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este fórum ao vivo coproduzido por MIT Sloan Management Review Brasil e Cross Knowledge. Hoje vamos falar sobre jornada de liderança, como capacitar a nova geração de gestores. Eu sou Lara Silbiger, editora e head de produtos editoriais de MIT Sloan Review, e hoje tenho a honra de conduzir este bate-papo com vocês. E para todos ficarmos na mesma página, vou dar um breve contexto sobre o que vamos abordar durante este nosso encontro. O relatório Tendências Gestão de Pessoas 2024, feito pelo Great Place to Work, GPTW, evidencia a importância da liderança para as empresas. Os entrevistados apontaram, por exemplo, que os líderes são essenciais para a inovação, para implementar ações de diversidade e inclusão, e para criar uma cultura de saúde mental. Não por acaso, o desenvolvimento de líderes é a prioridade de gestão para mais de 90% das empresas, segundo o estudo. Essa prioridade também foi destaque em outra pesquisa, desta vez o Gartner, que entrevistou 500 líderes de RH em 40 países. Entre as oportunidades e também desafios que a área de pessoas terá neste ano está o desenvolvimento de líderes. Entretanto, mais de 89% dos novos gerentes não estão devidamente preparados para a sua promoção, sentindo-se empurrados para suas funções sem o suporte adequado. De acordo com o relatório CEO Leadership Report 2003 da consultoria DDI Development Dimensions International, para discutir sobre como criar um ecossistema de aprendizagem voltado à formação de novos líderes nas organizações e quais as oportunidades e desafios que isso implica, recebo aqui no nosso palco digital a Aline Marinho, gerente de aceleração de talentos e gestão na Vivo. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Lara. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz também com você aqui, Aline. E recebemos também o José Matti, que é gerente de relacionamento da Cross Knowledge. José, muito bem-vindo, muito felizes estamos aqui com você. Muito obrigada. Bom dia, Lara. Bom dia, Aline. Prazer é todo meu. Mas antes de começar nosso papo, José e Aline, a gente também quer dar um recado para a nossa audiência. Afinal de contas, não somos só nós três aqui. A gente tem uma audiência muito querida, algumas pessoas que já nos acompanham há um tempo, para participar aqui conosco, né? Afinal de contas, é um fórum vivo, a gente diz que no digital nós não temos parede, então a gente quer convidar as pessoas que nos acompanham a enviar perguntas, comentários, a participar aqui com a gente no chat, porque a gente vai tentar dar atenção e responder as perguntas que chegarem aqui para a gente, os comentários, na medida do possível, a gente vai, então, conversar também com todos eles. Combinado? Então, vamos lá? Então, para a gente começar, Aline, conta para a gente como que na Vivo vocês entendem o conceito de novo líder. Como que é um novo líder? Como que vocês tratam a figura de novo líder na Vivo? Tá bom. Primeiro, de novo, agradecer a oportunidade aqui, o convite de compartilhar um pouco o que a gente faz aqui na Vivo. E respondendo a sua pergunta, né, nós temos algumas variáveis para o conceito de novo líder. Então, o primeiro é o colaborador que vem do mercado e assume uma posição de liderança. Então, ele é novo de empresa e novo na função. Segundo é o colaborador que já é vivo, mas está assumindo sua primeira posição de gestão. E terceiro, colaboradores vivos que já são líderes, mas estão assumindo um novo pipeline. Então, a gente faz essa diferenciação aí entre os três perfis de novo gestor. E aí, a gente tem aqui na Vivo a Academia de Líderes, que é o nosso guarda-chuva de desenvolvimento para esse público. E lá nós oferecemos conteúdos que são síncronos e assíncronos, com temas que são classificados em 4 pilares que fazem sentido para nós como empresa, né? Com coisas que a gente precisa reforçar. Os colaboradores, eles têm a liberdade de escolher aquilo que faz sentido para a sua rotina, mas a gente tem conteúdos que são essenciais para o negócio e eles precisam realizar de qualquer forma. Então, e a gente tem aqueles temas que são básicos para a função do próprio líder. E aqui a gente não trabalha com o processo de obrigatoriedade de realização de trilha, por exemplo, porque a gente leva em consideração o conhecimento que essa pessoa traz também, né, consigo.
porque ela estuda fora da Vivo, ela aprende de outras maneiras. Então, a gente oferece a trilha, mas ele faz aquilo que de fato é essencial para o que ele precisa naquele momento. Tem diferença, Aline, entre cada um dos 3 líderes? Na hora, há desafios diferentes para capacitar quem está assumindo agora a posição de liderança e quem está mudando de posição? Há diferenças, há desafios para cada um deles diferentes? Olha, a gente tem conteúdos que são diferentes de acordo com o nível, principalmente porque o novo líder que vem do mercado, está assumindo essa cadeira numa primeira vez, tem, por exemplo, que aprender a fazer o ajuste no ponto, que é uma coisa que uma pessoa que já assumiu essa cadeira já sabe fazer. Então, a gente tem o que a gente considera como básico, né? A gente tem alguns conteúdos que são obrigatórios, por exemplo, lei anticorrupção, princípio de negócio responsável, que são conteúdos que, por a gente ser um negócio regulamentado, a gente precisa obrigatoriamente garantir que todos os nossos colaboradores façam. Mas, tirando isso, a nossa oferta ela é aberta, né? A gente deixa o conteúdo disponível e ele faz aquilo que de fato faz sentido para aquele momento do desafio para ele. E aí a gente tem outras classificações de conteúdo que são baseadas também na posição que aquele executivo está dentro da Vivo. Se ele é um talento, se ele é considerado um grupo de sólido, se ele está em consolidação ali na cadeira, né? Então a gente tem um mapeamento de potencial que cruza performance e potencial para entender como esse líder está plotado dentro da estrutura da Vivo e a partir daí a gente também oferece outras ações de desenvolvimento. Por que vocês optaram por não ser obrigatório, né? Porque você falou que nem tudo é obrigatório. Por que não haver essa obrigatoriedade? Por que dar essa liberdade? Por que isso é importante para a Vivo? Esse é um posicionamento que a Vivo adota para todos os níveis de colaboradores, tá? Não é uma postura só pré-executivo. Porque aqui a gente aprende, a gente entende que o aprendizado acontece em qualquer lugar, não necessariamente só realizando o curso. Então, você aprende se você está numa reunião, se você está sendo exposto, por exemplo, para alta liderança, quando você vai no staff executivo, observando seu colega, você aprende, eu estou aprendendo aqui, né, fazendo esse movimento com vocês, então a gente entende que o colaborador ele precisa ser protagonista desse processo de aprendizagem. E quando a gente coloca obrigatoriedade nos processos, principalmente os de desenvolvimento, a gente tira esse protagonismo do colaborador, porque ele faz não porque ele enxerga valor para aquilo, mas porque ele está sendo direcionado para esse aprendizado. Então, para aquilo que é inegociável, que a gente não consegue não ter obrigatoriedade, como, por exemplo, os cursos que se chamam cursos obrigatórios porque a gente não tem outra opção, aí sim a gente tem um trabalho um pouco mais endurecido. Mas, de um modo geral, a oferta é pública, livre, e aí, obviamente, a gente tem conteúdos que a gente investe um pouco mais de dinheiro porque a gente quer oferecer para quem, de fato, é mapeado como talento. Mas o nosso processo é todo pautado no protagonismo desse colaborador. Então, por isso que a gente não trabalha com nenhuma obrigatoriedade. Muito interessante. Eu queria já dar aqui os bons dias aqui. O pessoal do nosso chat está já começando aqui, bombando aqui. O Adrian dá bom dia. Aqui, ó, a Kelly, o KM aqui está dando bom dia. A Adri, a Ellen, aqui, ó, muito bom dia. Palmeira das Missões dando bom dia para a gente. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui, um monte de gente dando bom dia aqui para a gente, participando já, fazendo comentários aqui, ó. Tamires dando bom dia. Tem pergunta já aqui para a gente, aqui, ó. Já vamos responder daqui a pouquinho. Bom dia a todos e todas. Obrigada, pessoal, pela participação. A gente está aqui de olho nas perguntas, nos comentários. Daqui a pouquinho a gente já vai responder vocês. E agora tem uma pergunta para o José. José, diante do que a Aline comentou aqui para a gente, diante do que a Aline trouxe, eu queria perguntar para você como que a gente cria um ecossistema de aprendizagem voltado à formação de novos líderes nas organizações. Eu acredito que a Aline já deu alguns spoilers, mas é bem nesse caminho do que algumas coisas que ela falou. Eu acredito que para falar de um ecossistema, primeiro a gente tem que pensar qual que é o modo mais efetivo de atingir os resultados desejados com um programa de formação, principalmente de novos líderes, né? O que a gente mais vê hoje em dia como programa ideal é um formato de aprendizagem híbrido, ou blended, né? Que tem as sessões virtuais ou presenciais, que são mescladas com treinamento individual online.
Ou seja, um misto de atividades síncronas e assíncronas, né? Como a Aline falou que eles utilizam lá. Mas a gente acredita que para esse processo de aprendizagem ser mais eficaz, esse ecossistema, primeiro, ele deve permitir a colaboração, então ter essa troca entre pares, né? Deve utilizar o acompanhamento de um especialista interno ou externo, deve comportar vários tipos de avaliação, assessment, feedback, mas principalmente, eu acho que é um outro ponto que a Aline destacou bem, ele precisa estimular que esses líderes assumam o comando do seu próprio desenvolvimento. É necessário criar essa cultura forte de aprendizado neles, porque no futuro eles vão se tornar exemplos de referência para a equipe. Então, esses líderes, eles são, na verdade, os maiores aliados da área de educação corporativa, né? Porque são eles esse elo entre o time e, no futuro, o desenvolvimento que a educação corporativa vai propor para o time como um todo. Então, para atender essas premissas, a gente acredita aqui que o ecossistema ele precisa ser baseado em 3 pilares. O primeiro é conteúdo premium, então, ter conteúdo que seja criado por especialistas no tema, que proporcione a esses novos gerentes conhecimento para liderar de forma efetiva seus times, atividades de aprendizagem digital que sejam envolventes, né, concebidas também por especialistas em aprendizagem híbrida, e que seja sustentado por uma tecnologia que proporcione uma experiência de aprendizado imersiva e eficaz, tá? E ter facilitadores experientes que vão orientar esses novos líderes em exercícios práticos, garantindo esse engajamento e o desenvolvimento sólido dessas novas competências, tá? E para finalizar, isso tudo tem que ser permeado por um acompanhamento de dados consistente e confiável, que vai permitir monitorar o progresso e ter uma melhor compreensão de como o processo de aprendizagem está se desenvolvendo. Porque isso vai permitir à área de desenvolvimento criar ciclos de melhoria contínua para esses programas. Perfeito. Uma das coisas que a Aline comentou aqui, né, é justamente também, que casa muito com o que o José comentou também, sobre o ambiente todo, né, ser propício ao aprendizado, né, que eu acho que também tem muito a ver com o que o José falou, aprender em todas as situações e colocar em prática também, né, que eu acho que também tem a ver muito com o que a Priscila comentou aqui no chat, a Priscila Ventura, que é o famoso método on the job. Então, você aprende, você está ali no seu próprio dia a dia, colocando em prática, né, e mensurando também o resultado do seu trabalho. Eu achei muito interessante. O que a Priscila também trouxe, complementando o que nós estamos falando aqui também. Por isso que eu falo, né, o chat faz parte aqui da nossa discussão, né, no digital realmente não tem paredes, é o nosso palco digital com o palco aqui do nosso público. Eu agradeço muito aqui a Priscila e toda a nossa audiência comentando aqui. Então, Aline, comenta então com a gente qual que é a adesão dos líderes neste programa, que foi outra pergunta feita aqui no nosso chat. Aqui, quem fez para a gente essa pergunta foi o Felipe Sobral aqui. A gente, na Vivo, hoje tem mais ou menos 4.000 pessoas que a gente classifica como líder, né? Existe uma diferença ali entre liderança não executiva e executiva. E aí, eu vou falar de adesão, mas eu vou falar do desafio que é o absenteísmo, na verdade, né? Porque os dois estão diretamente relacionados. A gente tem uma adesão que fica na casa dos 70%, e a gente poderia considerar um número excelente, porque a gente olha para outras métricas também de sucesso no treinamento, que não só a adesão, mas quando a gente fala de um absenteísmo de 30%, ainda é algo que gera muito impacto, principalmente porque a maioria das nossas ações tem um investimento financeiro. Então, a gente é muito preocupado com o desenvolvimento da liderança, mas a gente não pode esquecer também que, embora a gente seja uma área de pessoas e haja aquela tendência de que a área de pessoas gera custo, a gente também olha muito para a questão da eficiência financeira. Então, a gente tem uma adesão muito boa, 70%, mas a gente é muito vigilante com a questão do absenteísmo de 30%, e isso faz com que a gente adote algumas... Eu não gosto do termo política de consequência, porque eu não gosto de associar nenhuma política de consequência à ação de desenvolvimento. Mas a gente tem olhado para esses números e tem pensado como que a gente conscientiza essa liderança de que aquela ausência, ela gera um desperdício para a companhia. Perfeito.
Esse é realmente um grande desafio. A gente tem perguntas sobre isso aqui também, pessoas comentando isso aqui no chat, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês também, que é a questão sobre diversidade geracional, né, na liderança, né? A gente tem várias gerações hoje em dia convivendo, com expectativas diferentes, métodos diferentes, né, de aprendizagem também, e como que isso impacta o negócio, impacta a aprendizagem, impacta a adesão também, e impacta além dos resultados financeiros. Eu queria ouvir um pouquinho tanto o José como a Aline. Acho que eu podia começar pelo José. Eu ia dizer que a Aline era mais expert, porque a Vivo hoje em dia é uma referência como diversidade, mas eu posso começar e eu acho que é legal ela complementar, que eu trago essa visão mais, né, eu acho que ela pode trazer uma visão mais da prática mesmo de como é. Assim, eu acho que cada geração tem habilidades, experiências e conhecimentos únicos, né, para a empresa. Então, eu acho que essa mistura de diversas gerações, principalmente na liderança, cria um ambiente propício à criatividade e à inovação, né, que é o que as empresas buscam. Os líderes mais antigos, eles podem ter mais experientes, podem ter um profundo conhecimento da indústria, da memória da organização, enquanto os mais novos, eles são mais habilidosos normalmente em tecnologia, mais inovadores, e essa liderança multigeracional, ela vai estar mais bem preparada para se adaptar às mudanças que estão acontecendo hoje em dia no mercado, né? Além do que, essas diferentes gerações, elas têm preferências e comportamentos de consumo distinto, por exemplo. Então, uma força de trabalho diversificada ajuda a empresa a entender e atender melhor os diversos segmentos de clientes. E pensando mais no aspecto do desenvolvimento dos líderes multigeracionais, eu acredito que o grande desafio da educação corporativa hoje em dia, e a Aline aí pode dizer como que eles tratam isso dentro da Vivo, é conseguir criar programas que atendam à expectativa de todos, né? Por exemplo, os líderes mais jovens, eles tendem a adotar rapidamente novas tecnologias, mais rapidamente, né? Enquanto os mais antigos, normalmente, eles vão preferir métodos mais tradicionais, né? Por isso que também que esse método, a gente traz a questão do método de desenvolvimento ser híbrido, justamente para aproveitar também essa troca, né? Entre os líderes baby boomers, por exemplo, e geração X, eles podem, de certa forma, orientar os mais jovens, compartilhando sabedoria, experiência, e já os mais jovens, eles trazem novas ideias, são mais abertos à novidade e acabam influenciando positivamente as gerações mais velhas. Então, acaba acontecendo uma troca durante esse processo de aprendizagem. Como o José falou, né, diversidade é um tema que a gente leva bastante a sério aqui na Vivo, e aí não só sob a perspectiva da diversidade geracional, mas a gente olha para todos os pilares ali, raça, gênero, pessoas com deficiência e público LGBTQI+. E a gente acredita muito que um time diverso, ele contribui para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho que seja saudável, mais colaborativo e principalmente mais inovador. Eu costumo olhar pela perspectiva não só da idade do líder, né? Mas também porque ele vai gerir pessoas de idades diferentes. Então, ele tem o desafio do próprio aprendizado, mas também de olhar para a sua própria equipe. A gente estava até comentando no alinhamento, e eu já vi que tem gente do meu time aqui também, que eu tenho uma pessoa do meu time que brincou não, que ela falou sério, né? Que quando ela estava na segunda série, né, no segundo ano do ensino fundamental, a Amy Winehouse estava começando a fazer sucesso. E eu já era adulta, eu falei, isso está inviabilizando a gente trabalhar junto, porque como que você estava na segunda série e eu já trabalhava, né? Então, a gente olha muito para essa perspectiva de como apoiar o líder a gerir também times diversos e fazer parte desse público de diversidade, né? Eu também sou uma pessoa que faz parte do público de diversidade no pilar de gênero, então a gente olha para a perspectiva da sensibilização desse líder enquanto gestor de pessoas diversas e como que a gente faz isso, mas também também tem esse olhar de como que a gente desenvolve o líder que é diverso em qualquer um desses pilares. Então a gente não tem uma preocupação exclusiva com essa questão
da diversidade geracional, embora ela seja importante, mas a gente olha para a temática de diversidade como um todo. E aí o desafio aqui, né, como o José falou, olhando para essas características de cada um desses líderes, é a gente não criar também esses rótulos de que o líder mais novo é mais inovador e de que a pessoa, né, mais velha vai ter dificuldade com tecnologia. A gente tenta olhar para as pessoas sendo uma unidade na diversidade. Então, como é que a gente oferece programas que consigam atender todas as camadas de idade, de gênero, de raça, né? Então, olhando para essa perspectiva da diversidade de forma mais ampla. Eu acho que casa com o que o Infinito Desenvolvimento escreveu aqui no chat, né? Ele fala, essa questão de tecnologia para mais jovens e mais velhos é algo que não concordo, na prática não é tão visível assim. Eu acho que ele está dizendo exatamente isso, né? Sobre não rotular, né? Que casa bem com o que a Aline comentou agora, né? Acho que é bem importante, né? A Aline matou a pau nessa rotulagem. Isso aí, Aline. muito boa. Eu estou aqui só confirmando que eu não estou conseguindo olhar todos os chats ao mesmo tempo e responder, mas, Lara, obrigada aí pela pessoa que comentou. É isso aí, a gente está aqui junto para garantir que todo mundo aprenda do jeito que tem que aprender, independente de que cluster ela faça parte, né? Tirar as pessoas do cluster. Eu acho que é bem legal, então, mas ainda falando sobre tecnologia, né? Então, José, queria que você comentasse aí qual que é o papel da tecnologia nessa jornada de desenvolvimento de liderança. Vamos lá. Então, a tecnologia, ela está presente em todos os aspectos hoje da nossa vida, né? De várias formas, melhorando e facilitando a nossa experiência. Isso não é diferente na educação, principalmente na educação corporativa, onde hoje em dia, às vezes, é inimaginável que uma empresa com um número considerável de pessoas não utilize alguma tecnologia para desenvolver e treinar colaboradores e líderes de forma eficaz e ágil. É claro que, como tudo na vida, tem que ter um balanço. A tecnologia, por si só, ela não resolve todos os problemas de treinamento de uma empresa, mas que o uso correto da tecnologia como um meio para levar o conhecimento para as pessoas tem um impacto positivo na performance dos líderes e no resultado das empresas, disso eu não tenho dúvida. Eu conheço dezenas de projetos de sucesso, tá? Eu lembrei de um case de um cliente nosso que, para enfrentar os desafios econômicos causados pela pandemia, eles precisavam criar um plano de aprendizagem que fosse capaz de promover uma nova mentalidade nos gestores, né? A partir de novos princípios estratégicos da organização. Eles tiveram que se reinventar como organização. E nesse cenário, por exemplo, eles criaram um programa de desenvolvimento de liderança que tinha como princípio norteador a jornada do colaborador. Então, eles construíram uma jornada de 8 etapas para o líder, baseada no que eles chamavam de agenda do líder. E durante o ano inteiro, eles iam disponibilizando trilhas na plataforma de aprendizagem com atividades síncronas, conteúdos interativos, tipo vídeo, material de leitura, que apoiando esses gestores com conhecimento sobre um tema específico. Por exemplo, algumas semanas antes de iniciar o ciclo de avaliação de desempenho, que fazia parte dessa agenda, eles disponibilizavam conteúdo sobre esse tema para apoiar os gestores nesse processo. Aqui na CrossKnowledge, todo ano a gente estimula os nossos clientes a submeter projetos para avaliação no Brennan Hall, que é uma premiação global na área de desenvolvimento humano. E, em média, esses projetos, em média, 2/3 desses projetos são projetos voltados para a liderança, com o uso de alguma tecnologia como apoio para atingir os resultados desejados. E voltando um pouquinho naquilo que a Aline falou, eu lembrei também, lá na primeira resposta dela, do On the Job, que aqui na CrossKnowledge a gente sempre usou a metodologia do 70-20-10, né, que há muito tempo, como um apoio para as nossas soluções. Eu diria para vocês que uns 10 anos atrás, a tecnologia ajudava muito, apoiava muito os 10% da aprendizagem formal. Depois ela começou a ser mais usada nos 20% também do informal, na aprendizagem, na troca ali, principalmente com a adoção de comunidades de aprendizagem. Mas hoje o que a gente vê é que cada vez mais a tecnologia ela vai estar presente também nos 70%, apoiando esse aprendizado on the job de várias formas, tá? O Fábio Aloy tinha trazido a base do método 70-20-10 aqui, então só reforçando aqui também o comentário do Fábio, tá? Acho que também estamos super alinhados aqui também, viu?
Mas legal trazer essa visão aqui da tecnologia perpassando o método nas três fases, os três momentos, né, do método. Interessante. Aline, queria te ouvir também sobre isso. Vocês, na Vivo, vocês têm um programa bastante robusto de tecnologia, né, que começou com a alta liderança. Você podia contar um pouquinho sobre esse programa, em que pé que ele está e como que ele está preparando os executivos para lidar com os desafios digitais e tecnologias assim, que realmente vão disruptar, que vão promover realmente mudanças até em modelo de negócio? Com certeza. O programa que a gente trabalha é esse aqui, que está no meu fundo, chama TechMind. A gente está trabalhando nele desde 2022, e aí uma das motivações, né, para que a gente começasse esse movimento foi o boom do metaverso ali, com o novo posicionamento do Facebook, e logo seguido da inteligência artificial com o lançamento do ChatGPT. A gente começou primeiro com VPs e diretores, então a gente entendia que esse era um grupo ali que era muito expressivo do ponto de vista de tomada de decisão e que eles eram responsáveis por fazer a cultura descer também, né? Então a gente precisava garantir que eles estivessem alinhados, e a partir daí a gente começou a desdobrar para todo o público de líderes da Vivo. Então hoje a gente trabalha de forma muito consistente com 5 módulos que tratam dos temas de realidade estendida, universo cripto. A gente fala sobre tendência de consumo, ESG, que é um pilar super importante, está alinhado com as práticas de sustentabilidade, mas também tem relação com a tecnologia, e, obviamente, a inteligência artificial aí, que é o assunto do momento, né? E aí, além desses 5 módulos que a gente vem rodando ao longo de 23 e começou já 2024 rodando, a gente mapeou mais 12 temas de tecnologias disruptivas que vão ser trabalhados ao longo desse ano. Para essa ação, a gente traz especialistas do mercado que são referência no tema, e eles têm uma visão mais teórica e contextual, né, do que está acontecendo no mercado, mas a gente também traz um executivo da Vivo que conta o que a gente está fazendo em relação àquela temática, né? Então, como é que a Vivo está trabalhando os temas de inteligência artificial, de ESG, de universo cripto, de forma que a gente faça um olhar para dentro e para fora e consiga também evidenciar como é que a gente está posicionado nesse contexto. E aí a gente tem tido uma adesão bastante alta, né? Eu falei de adesão de 70%, esse é um programa que a adesão é mais alta, o que mostra que a gente está acertando na curadoria de especialistas, porque a gente realmente traz quem é o top of mind no assunto aqui no Brasil, e se não tiver no Brasil a gente traz de fora também. Mas também que os nossos líderes têm grande interesse pelo tema, né? Até concordando com a pessoa que comentou que a liderança hoje já enxerga que tecnologia, independente da geração que ela faça parte, é um tema que ela precisa estar inserida. Então, a gente está bem orgulhoso do TechMind, é um programa que tem prosperado bastante aqui na Vivo e tem repercutido bastante. Aline, você comentou aqui sobre um programa bem sucedido, né? No entanto, a gente sabe que nem todos os projetos seguem como planejado, né? Você teria algum caso para nos contar de algum programa de desenvolvimento ou um programa de capacitação que foi necessário ajustar a estratégia ou a direção do programa, porque vocês fizeram alguma mensuração e vocês perceberam que não estava alcançando os objetivos do negócio, os objetivos da Vivo para aquela proposta de desenvolvimento dos líderes? Para todos os programas que a gente faça, e aí não só programa, mas também a turma do dia a dia, né? A gente não está falando só de programas grandes e estruturados, a gente faz uma análise da aceitação daquele tema para entender se ele continua ou não no nosso portfólio. Isso a gente faz quase que diariamente, justamente por uma questão de gestão desse recurso financeiro. Mas uma ação recente que a gente fez, e essa está super fresca, porque a gente fez até o fim do ano passado e está fazendo esse ano de novo, a gente tem um programa de concessão de subsídio.
a gente dá uma bolsa de estudo para o executivo, para ele escolher o curso que ele quiser. E a instituição que ele quiser, o formato que ele quiser, dentro ou fora do Brasil, é um valor relativamente significativo. E aí, até o ano passado, esse programa era por indicação, né? Então, a gente reunia ali o grupo de executivos que eram mapeados como talento e o vice-presidente indicava quem ele gostaria que fosse premiado com essa ação. E é um super reconhecimento, e as pessoas enxergam isso como um reconhecimento. Mas a gente tem evasão, né? Você ganhou uma bolsa de estudo e você não usou essa bolsa. A gente consegue destinar esse dinheiro para uma outra ação, mas se a gente fosse olhar para a métrica de sucesso do programa, ali a gente consideraria uma evasão. E aí, esse ano, a gente trocou o modelo de indicação por inscrição, para a gente entender quem de fato tem interesse em fazer esse processo de bolsa de estudos. A gente teve um volume bastante razoável de inscrições, a gente nem vai conseguir atender todo mundo por conta do volume, mas ali a gente consegue capturar interesse, a gente consegue mapear quais são os conteúdos que são relevantes para eles, então, de certa forma, também gera um indicador do que a gente tem para oferecer, e a gente consegue ter uma noção de quanto em reais cada pessoa precisa, porque eu posso dizer que eu preciso de 10 mil reais, por exemplo, e o José pode dizer que para ele 5 tá ok. Então, a gente também consegue fazer uma gestão mais eficiente desse orçamento. Eu não tenho ainda um indicador de como que vai ser a questão da evasão, porque a gente concluiu o processo de inscrição agora em abril, e amanhã é o kickoff do programa, né? A gente vai contar como é que vai ser para esses executivos, mas depois eu conto para vocês se a nossa mudança de estratégia deu certo ou não. O que eu posso dizer é que a gente atendeu já um número maior de pessoas do que em relação ao ano passado, então isso já mostra também um pouco mais de eficiência, né? Vamos ver o que vem de resultado. Muito interessante, porque ajustar rotas também é importante, né? Nem tudo são flores, e a gente, né, ter esse olhar, né, em função realmente de métricas, de índices, é muito importante. Vamos responder aqui algumas perguntas do chat. Vamos lá, José, tem uma para você aqui, acho que você vai conseguir dar uma resposta bem interessante aqui para o Maurício Silva, que perguntou o seguinte: qual proposta vocês sugerem para a capacitação de líderes que até possuem um razoável tempo como líder, porém nunca tiveram treinamento? José, é com você essa. Primeiro, eu acredito que nunca é tarde para começar. Então, acho que primeiro eles vão adorar, porque o desafio de um líder, e ainda mais hoje, eu acho que alguém comentou também ali, né, como hoje o processo de liderança envolve tantos aspectos de novas competências que eles têm que conhecer, não é uma coisa estática, né? Ser líder há 50 anos atrás é completamente diferente de hoje, ou 10 anos atrás. E nos próximos 5 anos isso também vai mudar muito. Então, acredito que é sempre um bom momento para começar, independente do estágio da liderança, né? A Aline falou ali no começo dos novos líderes, né? Mas como também esse conceito de novos líderes é meio ambíguo, porque novos líderes pode ser um novo cargo que eu estou assumindo, onde a exigência na liderança é muito maior do que eu tinha como um novo líder de um time menor, por exemplo. Mas eu vejo assim, eu acho que alguma das dicas são, primeira coisa, é concentrar na competência essencial. Então, o que eles realmente precisam hoje em dia para exercer melhor a função de liderança? Então, quando você vai começar um programa de liderança, independente se seja um novo líder, um líder já antigo na empresa, conhecer, entender quais são as competências que realmente eles precisam no dia a dia, né? Adaptar isso à agenda deles. Então, não adianta você simplesmente chegar com um super programa e colocar lá no meio. A agenda do líder a gente sabe que é super conturbada, a Aline deve conhecer melhor que eu. Então, como que você encaixa esse desenvolvimento dentro de uma agenda que ele já tem? Então, entender as competências que ele precisa no dia a dia, encaixar isso na agenda dele e criar um propósito para a aprendizagem. Então, por que a gente está fazendo isso? Qual que é o objetivo olhando mais no macro, para a empresa, qual que é a estratégia da empresa que está vinculada a esse programa de líderes, a essas competências? Então, se você conseguir criar vamos dizer assim, esse tríduo,
juntando a competência, isso encaixando na agenda dele, e como que eles vão, eles enxergaram um resultado maior para aquele desenvolvimento, é um bom caminho para você conseguir que eles se engajem e queiram se desenvolver, né? Que eu acho que muitas vezes, hoje em dia, o que a gente percebe, não só nos novos líderes, mas nos líderes tradicionais, eles já estão há tanto tempo ali exercendo aquela função que eles precisam, muitas vezes, refrescar, conhecer novas competências, ter novas competências, para que eles possam exercer melhor ainda e atingir os desafios que são cada vez maiores para as empresas, né? Aline, tem uma pergunta direta aqui para você, da Clarissa Martins, que pergunta o seguinte: como é composta a trilha de desenvolvimento de liderança na Vivo? Vocês oferecem treinamentos presencial e online? A gente está trabalhando um pouco mais com o conceito de síncrono e assíncrono, porque a Vivo é bastante capilarizada, né? A gente tem colaboradores em todos os cantos do Brasil, então o presencial, embora a maior parte esteja concentrado em São Paulo, o presencial é uma prática que depois da pandemia a gente começou a desmobilizar. Não é sempre que a gente tem ação presencial e a gente faz o presencial para momentos que importam muito. Então, no caso do TechMind, por exemplo, para VPs e diretores, esse foi um programa 100% presencial e a gente optou por trazer esses diretores que ficavam fora de São Paulo. Mas, de um modo geral, as nossas ações são online, né? Ele faz sozinho, os programas são disponibilizados na Academia de Líderes, mas a gente também tem os processos por inscrição para os temas síncronos. E aí a gente tem programas que podem ser abertos para até 500 pessoas, como é o caso do TechMind, e programas que a gente trabalha com no máximo 40 por uma questão de logística e até da própria temática. E aí, para além disso, a gente tem outras ações que a gente faz, que não são momentos formais de treinamento, mas que a gente entende que fazem parte do desenvolvimento do colaborador. Então, a gente tem programa de idioma, a gente tem coaching, mentor interno, mentor externo, práticas de disposição, né, que a gente estimula que esses líderes sejam expostos aí, principalmente quem não está ali no pipeline de diretor, por exemplo, que tenha exposição com o vice-presidente, que possa participar do staff, que possa representar a Vivo, né, em ações externas, justamente para você ir criando essa musculatura. A gente tem bolsa de estudo, então tem uma série de outras ações que não necessariamente são desenvolvimento com a nossa curadoria de conteúdo, mas que também fazem parte desse processo de aprendizagem. A gente tem a nossa universidade corporativa que fica na Espanha, né, porque a Vivo faz parte do grupo telefônico, então a gente define quem vai para lá, o que aprende, e a gente olha muito para essa perspectiva de diversificar um pouco a nossa oferta, mas o dia a dia mesmo é composto de treinamentos síncronos e assíncronos. Tá fechado o seu microfone, Lara. Ai, desculpa, vamos lá. Muita gente perguntando aqui no chat de que maneira vocês demonstram na Vivo para a diretoria que os treinamentos ajudam a atingir os objetivos da empresa. É difícil. Eu até comentei, né, com o José e com o time no alinhamento, que a gente também não queria vir aqui e contar só a história bonita, porque o dia a dia é bastante desafiador e quem tem a oportunidade de cuidar de desenvolvimento de liderança sabe disso. Eu sou líder e eu sei que a gente é um público difícil de atingir, né, por conta de uma série de fatores. De um modo geral, eu até vi uma outra pergunta que eu acho que tem relação com essa, que é como que a gente... As métricas. O que são métricas de sucesso para a gente? Eu acho que a adesão é uma delas, né? A adesão, não tem como a gente fugir muito disso. A gente olha muito para a questão de público diverso sendo treinado, por conta das nossas métricas pactuadas com o mercado. A gente tem um olhar também para pessoas que tiveram algum tipo de movimentação. E aí, movimentação é promoção, é movimentação lateral, aumento salarial, mérito. E como é que a gente consegue relacionar isso com
com ações de desenvolvimento, porque isolar também essa variável é complicado. Então, essa é uma das métricas que a gente olha e acompanha com um pouco mais de atenção. E a gente também, dependendo do programa, até para responder essa pergunta de comprovação para a diretoria, muitas vezes a gente consegue fazer um assessment com o executivo antes e depois da ação de desenvolvimento. Então, você tem o diagnóstico de como ele está no início da ação e você faz um assessment no final. Obviamente, não para todos os programas, porque a gente está falando de uma população gigantesca, mas quando a gente conhece no íntimo qual é a dor, né, a necessidade do negócio, a gente eventualmente trabalha com esse modelo, tá, de fazer o assessment. E aí, todos os indicadores de desenvolvimento vão para as pesquisas de sustentabilidade, né, para os indicadores de sustentabilidade que a gente precisa reportar, isso a gente faz todo ano. Eventualmente, a gente está nos staffs de vice-presidência ou no comitê executivo para mostrar quais são esses indicadores. E aí, quando a gente precisa de algum reforço muito, muito mais amplo, aí a gente vai no nível do VP ou do diretor fazendo esses reforços, porque a gente tem o hábito de compartilhar também. A gente tem um painel, né, de acompanhamento de ações de desenvolvimento, um Power BI bem robusto, que fica à disposição de todo o time de consultoria interna, que são nossos grandes aliados aí no processo de garantia e disseminação desse conhecimento, e o próprio gestor também consegue acompanhar o que o time dele faz de desenvolvimento. Então, não é uma prática constante, a gente está presente nesses fóruns, mas a gente sempre que tem oportunidade vai e leva. Excelente, excelente. José, tem uma aqui para você também, que eu acho que é bem interessante, que a Priscila Macedo acabou de trazer aqui para a gente. Gostaria de saber mais sobre a capacitação, desenvolvimento das famosas soft skills. Há preocupação fundamental com conhecimentos técnicos, mas penso que exista também um gap importante com essa frente. Pode comentar para a gente, por favor, isso? Sim, então, basicamente, soft skills é competências comportamentais, né? Então, basicamente, é todo ferramental. Tudo quase que o líder precisa é muito mais comportamental do que técnico, né? Óbvio que, como a Aline trouxe ali a questão deles estarem desenvolvendo em relação à tecnologia, tudo mais, óbvio que traz insights, mas o mais importante, sempre quando a gente fala em liderança, é a questão do comportamental, né? Então, sejam competências como comunicação, empatia, hoje, por exemplo, a gente tem um programa que a gente acabou de lançar, que é de inteligência artificial, como liderar usando inteligência artificial. Então, na verdade, o treinamento do líder ele é muito mais com viés comportamental, de soft skills, do que técnico, né? Eu acredito, por exemplo, que no caso da Aline, ela trabalha basicamente os treinamentos comportamentais de liderança, né? A parte técnica está em outra área, inclusive na divisão dentro da Vivo. Mas tudo que eu acho que a gente falou até agora é esse ferramental comportamental. É dar para o líder toda essa base para que ele possa exercer a liderança da melhor forma possível e ser eficaz na gestão do seu time, né? Perfeito, perfeito. E aí eu queria perguntar, por favor, continua. Eu só queria complementar a resposta da Aline em relação à questão do como comprovar o resultado, e realmente é um desafio, então a gente vê isso, né, trazendo um pouco da visão do mercado. Eu acho que a Aline, como ela disse, até a gente comentou isso antes, ela falou até que, se eu não me engano, Aline, você disse de trazer alguns indicadores de como os líderes propagam, é uma forma de você medir também, né? Como eles propagam aquele programa entre eles. Então, isso é uma forma que você mede também o sucesso ou não daquele programa, né? Mas essa questão do resultado, acho que o assessment, como ela disse, é uma das formas para a liderança, o ver antes ou depois. A questão das promoções, então o que a gente vê muito hoje em dia é isso, né? É um novo talento. Como que ele tá? Qual que é o caminho que ele está percorrendo? Quantos desses novos talentos realmente se tornaram líderes? Então, isso é uma das formas de você medir. E é muito mais difícil, quando a gente fala de comportamental, de você medir com um ROI, por exemplo. Como que isso impacta em termos de dinheiro
na organização. Eu lembro, um pouco tempo atrás, a gente teve um outro case de um cliente que não era liderança, era justamente treinamento sobre, na verdade, eles criaram um CPAT digital. Então, era treinamento sobre segurança no ambiente de trabalho. E eles conseguiram medir lá que em 3 meses eles conseguiram reduzir em R$800 mil o impacto, medindo de um mês para o outro, depois de lançar todo aquele programa digital. Então, quando você tem algo mais técnico, né, às vezes é mais simples de você trazer uma medida do impacto disso no negócio. Quando eu digo uma medida em termos de dinheiro, que é normalmente comum você ver. Na questão da liderança, é um grande desafio justamente como que você mede se o teu programa está tendo sucesso ou não. Então, a Aline comentou, e eu acho que isso que eu acho que ela até não falou hoje, mas ela tinha falado antes para a gente do programa, de como que esse programa está sendo divulgado. É importante escutar muito. Então, ter esse canal aberto de feedback com os líderes, até para você poder melhorar de forma contínua os programas, entendeu? Então, é um grande desafio realmente essa questão da mensuração do programa de liderança, para você não cair só no engajamento, que a gente sabe que é importante o engajamento, mas quando não é obrigatório, não vai ser o indicador principal que você vai olhar, né? Eu queria até complementar isso que o José falou, né? De fato, eu realmente acabei esquecendo. A gente olha muito para essa questão de como que está repercutindo as ações de treinamento. A gente tem uma pesquisa de satisfação ao final de cada ação, e a gente lê todas as respostas, todas, assim, ninguém fica sem resposta, e aí essa é uma prática que a gente criou para todos os nossos programas, e muitas vezes a gente captura necessidades que a gente já atende, né, porque a pessoa não conhece, então a gente vai lá e fala com elas. E uma outra questão, né, como o José falou, de fato, temas que são mais técnicos, a gente talvez tenha um pouco mais de facilidade de medir esse movimento de mudança de patamar, mas um outro fator também que a gente eventualmente olha é a pesquisa de motivação, né, ou pesquisa de clima, como cada uma das empresas chama, porque eventualmente se você tem um resultado ruim no ano, ou no pulso de motivação, a gente faz 2 aqui, né? Um no meio do ano e um no fim do ano. A gente também consegue avaliar se teve melhora ou piora a partir das ações de desenvolvimento. E aí a gente tem um outro processo que a gente faz um mapeamento de potencial e a liderança coloca lá 3 oportunidades de fortaleza, né? 3 oportunidades de desenvolvimento, 3 fortalezas. E a partir daí a gente vai olhando o comportamento. Se a gente ofereceu a ação de desenvolvimento que atenda aquela necessidade de desenvolvimento, no ano seguinte ele repetiu, ele fez a ação e ele repetiu, a gente precisa entender, o nosso conteúdo não foi efetivo, né? Porque pode ser, eu posso ter dado o conteúdo de forma superficial, ou a outra variável é que ele aprendeu como faz, mas ele não está praticando. Delegação é um caso, né? Assim, aparece com recorrência. Como oportunidade de desenvolvimento, a gente oferece 1000 turmas de delegação e todo ano delegação está lá. Então, a gente começou a se questionar se isso não é prática. Eu sei fazer, mas eu não faço, porque eu não tenho tempo, ou porque eu acho que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Então, a gente começa a observar uma necessidade também de trabalhar não mais só o aspecto teórico, mas a atitude, né? Como é que a gente empodera esse líder para ele fazer o processo de delegação. E no ano que vem ele ter outra necessidade de desenvolvimento que não, mas essa que a gente entende que já foi sanada. Então, são métricas não numéricas, mas que a gente também olha. Muito interessante. E aí eu queria trazer aqui, voltando aí naquela pergunta sobre as soft skills, veio uma outra ainda que o José e a Aline também, os dois comentarem, da Laís, que fala aqui sobre quais são as habilidades e competências que vocês consideram que precisam ser desenvolvidas nos líderes. A Laís acabou de trazer, na sequência da Priscila, sobre soft skills ainda. Acho que é com você, Aline. Você tem a vivência do dia a dia ali. Tá bom. O que vocês fazem? Como eu falei, assim, a gente tem o mapeamento dessas oportunidades de desenvolvimento, né? E quando a gente olha, e esse é um exercício que a gente faz muito com o time, né?
Como é que a gente traduz aquilo que a liderança está colocando lá? Então, por exemplo, gestão do tempo é uma coisa que aparece. Gestão do tempo é equilíbrio entre vida e trabalho. Aí a gente brinca que a gente vai colocar, igual entrevista, né? Você vai na entrevista e a pessoa fala, me fala um defeito. Aí a pessoa fala, eu sou perfeccionista. Equilíbrio entre vida e trabalho, muitas vezes a gente pode traduzir como, nossa, como eu sou dedicada a essa companhia e, né, não consigo viver só trabalho. Então, a gente tem olhado muito para essas questões. Pensando na soft skill que eu acho que a gente precisa desenvolver, para o líder, eu acho que essa capacidade de você gerir o tempo, entender que você é colaborador também, que o seu autodesenvolvimento é importante. Porque essa é a maior dificuldade de quem cuida de desenvolvimento de liderança, é garantir que essas pessoas estejam dispostas a aprender. O segundo, e que aparece com muita frequência, a gente tem uma pergunta na nossa pesquisa de motivação, que é se o seu gestor se importa pessoalmente com você. E embora a gente tenha indicadores que são interessantes, a gente entende ali uma oportunidade de melhoria. Então, é como que ele garante que a equipe esteja motivada para o trabalho, mas entendendo que ali também tem um indivíduo, né? Uma pessoa que precisa, muitas vezes, de atenção, está passando por questões, né, que demandam um pouco mais de empatia. Então, a gente tem olhado muito para essas questões da empatia assertiva. Como é que você é empático o suficiente para se importar com essas pessoas, mas também assertivo para garantir que o trabalho continue acontecendo. Então, a gente tem um programa que a gente olha para isso com muita atenção, que é trabalhar esse aspecto do resultado, mas também garantindo que a humanização aconteça. Acho que é difícil falar de soft skill sem conhecer o contexto de cada uma das empresas, né? Porque cada uma vai ter aquilo que faça sentido para ela. Para a gente, hoje, a gente olha muito para essa perspectiva da empatia assertiva e também para o líder como esse protagonista do processo do seu desenvolvimento. E também tem uma fala muito importante do José no começo, que ele fala, quando o líder ele faz as ações de desenvolvimento, de certa forma, ele dá o exemplo para que a sua equipe também entenda que aquilo faz parte, né, da sua rotina de trabalho. Então, a gente tem olhado muito para essas duas frentes, mas tem uma lista imensa de outras que a gente poderia trabalhar. Eu posso, desculpe, Lara, posso até complementar a Aline, do que a gente vê muito aqui nos projetos dos nossos clientes, além dessas que a Aline comentou, é a questão da diversidade. Então, é um tema bastante comum em termos de desenvolvimento de competências, comunicação, acho que é a número 1, e muito também de trabalho, como gerenciar equipes remotas. Então, é uma coisa que, depois da pandemia, durante a pandemia, foi uma competência que tem sendo muito pedida. E eu acho que uma que é para todo mundo, que você pode pegar qualquer dessas pesquisas do Fórum Econômico Mundial e tudo mais, para o futuro do trabalho, não é só para os líderes, é o pensamento crítico. Perfeito. Olha, aqui temos um comentário da Rayane dizendo que está amando a live. O José Nelson aqui também com um comentário. As funções do líder devem ser controlar, motivar e capacitar. No entanto, o que se vê ainda são líderes muito despreparados. O preparo é fundamental. Aqui agradecendo, obrigada, aqui a Laís agradecendo aqui a gente. O que mais? Aqui tem mais comentários também. Quer ver? Vamos lá. Os programas de treinamento, o Fábio Aloy comentando o seguinte, aprendizado é todo dia com situações práticas ligadas às métricas do negócio. Importante aqui o comentário também do Fábio. Enfim, vários comentários aqui também a gente está quase caminhando para o final, e aí eu tenho aqui uma pergunta que eu queria direcionar para o José e para a Aline, a mesma pergunta para os dois, sobre quais são as tendências atuais e futuras da educação corporativa, o que a gente pode esperar para o médio e para o longo prazo em relação a tendências. Vamos começar com a Aline? Pode ser. Eu já falei muito da questão da perspectiva do colaborador como protagonista desse processo de aprendizagem. Eu acho que eu tenho a sensação de que a tecnologia ela evolui muito mais rápido do que a cultura, e
E a gente sempre vai estar um passo atrás daquilo que eventualmente é tendência, e a educação está muito mais relacionada à cultura do que tecnologia. Então, a gente fica tentando se antecipar, né? Ai, vai ser, sei lá, inteligência artificial, vai ser... E eu acho que, independente do que vier como tecnologia, se a gente não tiver o interesse para o aprendizado, e eu estou indo para uma linha muito mais filosófica do que de tendência, se a gente não tiver o interesse para o aprendizado, não importa a tecnologia que eu vá usar, ele não vai acontecer. Mas eu acredito, sigo acreditando, e aí pegando o comentário do Fábio, que a tendência é, de fato, o aprendizado na prática. A gente precisa exercitar muito mais essa perspectiva do aprendizado acontecendo em qualquer uma das esferas. E aí, olhando para a tendência mesmo de educação, eu acho que é o meu desafio, provavelmente de muitos de vocês, é a personalização, né? Como é que a gente garante que o indivíduo se sinta um indivíduo e recebendo aquilo que é importante para ele, não só para o coletivo. Então, a gente tem olhado muito para como é que a gente oferece conteúdos que sejam cada vez mais exclusivos e personalizados e estando alinhados com aquilo que é essencial para você, mas no universo de uma população gigantesca como é a minha, muitas vezes isso é um desafio e a gente, de fato, precisa garantir essa coletividade. Mas eu, olhando e estudando e lendo, eu apostaria nesses dois caminhos, tá? Da personalização e também do aprendizado acontecendo na prática. O Fábio Aloy comentando aqui, é isso aí, Aline, fácil não, mas é o caminho. José, e você? Não, eu gostei desse viés filosófico da Aline, eu acho que é por aí mesmo. A gente olha, às vezes, a tecnologia e realmente a cultura, ela é muito mais lenta do que a tecnologia, porque a tecnologia engole a gente, né? E cada vez vai ser pior isso. Mas eu vejo assim como o futuro da educação corporativa, eu vejo que é cada vez mais, se você olhar hoje o que tem de pesquisa sobre o futuro do trabalho, normalmente pesquisas com C-levels, todos eles mencionam duas palavras, upskilling e reskilling. Então eu acho que a tendência é que a educação corporativa cada vez mais assuma o papel de protagonista nas empresas, né? E pensando um pouco nesse lado também filosófico que a Aline comentou, eu gosto muito de uma frase, de uma reflexão, na verdade, de um pensador americano, que talvez vocês conhecem já também, que é o Alvin Toffler, que ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue nem ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Que eu acho que é bem essa a nossa realidade hoje, né? Então, o aprendizado é constante, né? Então, não tem como eu, mesmo num papel de líder ou qualquer papel dentro de uma empresa, eu ficar estanque. Eu tenho que estar aprendendo o tempo inteiro. Olhando um pouco da tendência da tecnologia, eu acho que não tem como. O futuro passa pela inteligência artificial. A gente sabe do impacto que isso vai ter no mundo do trabalho, e na educação corporativa não vai ser diferente, né? E eu acho que eu concordo com a Aline, eu acho que o impacto da inteligência artificial vai ser em dois aspectos principais, assim, que vai ser na experiência, essa personalização vai ser cada vez mais profunda, mas vai ser uma experiência, uma personalização da experiência da aprendizagem e uma tutoria super especializada. Inclusive, eu recomendo para vocês, que se vocês não assistiram ainda, tem um TED Talk do Sal Khan, que é o fundador do Khan Academy, que ele conta um pouco dessa experiência. Ele está falando de educação para jovens, mas eu acho que tem tudo a ver com também a nossa realidade aqui na educação corporativa. Ele conta um pouco da experiência que eles já estão tendo com a tutoria virtual, baseada em inteligência artificial. É fantástico. E, se eu não me engano, o título é Como a Inteligência Artificial Pode Salvar a Educação. Alguma coisa assim. Vale a pena vocês assistirem, tá? Então, eu acredito muito que, quando a gente fala, a Aline falou em personalização, acho que no caso da inteligência artificial, hoje em dia a gente já tem muitas plataformas recomendando conteúdo, né? Mesmo aqui na CrossKnowledge a gente tem uma ferramenta que recomenda, por exemplo, conteúdo a partir de um teste de personalidade, ou mesmo a partir do cargo da função. Mas eu acho que a inteligência artificial, os algoritmos, eles vão analisar cada vez mais dados de comportamento e conhecimento e preferência do aluno, e vão acabar adaptando não só o conteúdo, mas o programa e o método de ensino para cada perfil. Então, acho que a grande revolução vai ser nessa questão da personalização da aprendizagem mesmo. Maravilhoso.
Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi um enorme prazer ter a Aline Marinho da Vivo aqui com a gente, o José Mate da CrossKnowledge aqui com a gente. Aprendemos demais, agradecemos também a nossa audiência aqui com a gente. Foi um prazer que a gente possa repetir esses momentos de aprendizado, de trocas de experiências, de boas práticas. E aqui encerramos a nossa live. Obrigada, Aline, obrigada, José.